Nesse momento, entrando no plenário do Supremo Tribunal Federal, já temos imagens ao vivo do plenário e que antecede esse momento o início da sessão desta quinta pela manhã. Vamos acompanhar ao vivo direto do plenário. Declaro aberta a sessão. Peço à senhora secretária que leia a ata da sessão anterior. Ata da quarta sessão ordinária, realizada em 4 de março de 2015. Presidência do senhor ministro Ricardo Lewandowski, presentes à sessão, os senhores ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber, Teori Zavascki e Roberto Barroso. Vice-procuradora-geral da República, doutora Ela Vieco de Volkmer de Castilho. Abriu-se a sessão às 14 horas, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Foram julgados alguns feitos, entre eles ação direta de inconstitucionalidade e habeas corpus. Consulto os pares para saber se há algo a retificar na ata e, não havendo, considero-a aprovada. Nós vamos começar com algumas ações mais fáceis de serem decididas, espero, mas queria comunicar aos nobres advogados e advogadas que estão presentes para fazer sustentação oral que ainda farão essa sustentação nesta manhã ainda, na primeira sessão. Eu chamarei as listas pela ordem de antiguidade, como sempre. Aliás, pela ordem de antiguidade, então eu me listo. Não tem lista? Não? Bem, então, como é pela ordem de antiguidade, o ministro Marco Aurélio não tem lista, eu começo pelas listas da presidência. A primeira, lista número 1, são agravos regimentais, matéria já divulgada aos eminentes pares e também, a meu ver, corriqueira na casa, eu estou negando provimento. Colegas de acordo? Negar provimento, votação unânime. Lista número 2, também lista previamente divulgada da presidência, são agravos regimentais e recurso extraordinário com agravo. Eu estou propondo a negativa de regimento. Todos de acordo? Negar o provimento. Lista número 3 da presidência, embargo de declaração, em embargo de declaração em agravos regimentais e em agravos de instrumento. Eu não estou conhecendo, porque são evidentemente embargos de caráter protelatório, estou fixando multa de 1% sobre o valor atualizado da causa. Todos de acordo? Rejeitados embargos, não conheceram com aplicação de multa. Lista 4 da presidência, eu estou negando provimento, são embargo de declaração oposto contra decisão monocrática, estou convertendo esses embargos em agravo, o ministro Marco Aurélio fica vencido na conversão. Eu estou dizendo que há inexistência de repercussão geral, pois não... São situações em que o plenário virtual assentou a inexistência. Exatamente. Tá bem. Então, vencido o ministro Marco Aurélio, na conversão, por unanimidade, negar o provimento aos agravos convertidos. Assim convertidos. Lista 5, agravo regimental em petição avulsa em agravo de instrumento. Matéria também singela, a meu ver, já de conhecimento de vossas excelências, estou negando provimento. Presidente, pois não. Eu peço vênia para divergir quanto à baixa imediata do processo à origem. Sim. É que, no caso de início, pelo menos pelo cabeçalho, né, alusivo à atuação do processo, nós não temos processo-crime, e eu reservo essa baixa imediata, independentemente da confecção do acordo, para situações concretas em que se pretende protelar para ver a incidência da prescrição. Por isso, quanto à baixa, eu peço vênia a Vossa Excelência para divergir. Pois não, a posição de Vossa Excelência é conhecida, reiterada, pergunto se há outra divergência, não há divergência. Então, negaram provimento ao agravo, vencido o ministro Marco Aurélio na baixa imediata dos autos. Lista 6 da presidência é agravo regimental em suspensão de liminar. Estou negando provimento ao agravo regimental pelos motivos que estou enunciando. Todos de acordo? Negar provimento por unanimidade. Lista 7 e última da presidência são embargo de declaração na suspensão de segurança. Eu aqui também estou negando provimento ao agravo. Presidente, a agravante aqui é o servidor, a servidora, né?
Vi aqui, a embargante é servidora, Maria Vilma Tondela Fraga Teixeira de Carvalho, embargado do Estado de São Paulo. A minha perplexidade decorre do fato de ela estar impugnando. Sim, Vossa Excelência atendeu o pedido do Estado e suspendeu. Exatamente, isso. Eu vou pedir vênia, presidente, para manter a ótica que exteriorizei, se não me falha a memória, em um precedente relatado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, Sim. assentando que, segundo a teoria da aplicação da norma no tempo, não se tem como fazer retroagir a emenda constitucional número 41 de 2003 para pegar situações jurídicas aperfeiçoadas segundo as normas constitucionais anteriores. Pois não. Por isso eu peço vênia para divergir e prover o recurso. Pois não. Na última lista da presidência tivemos o mesmo caso, que trata-se da ultrapassagem do teto constitucional. Nós temos entendido, pelo menos num juízo cautelar, que isso pode ter um efeito repetitivo e traz uma lesão, um potencial de lesão votamos a matéria no plenário, econômica. Eu fiquei vencido de forma, eu creio, isolada, né? Exatamente. Mas continuo convencido quanto à impropriedade de se fazer retroagir uma emenda constitucional para alcançar uma situação devidamente constituída segundo a legislação anterior. Pois não. Vossa Excelência traz sempre argumentos substanciosos para que nós reflitamos novamente sobre a matéria. Eu, então, proclamo o resultado. É a última lista da presidência. No caso, negaram provimento ao agravo, vencido o ministro Marco Aurélio. Ministro Dias Toffoli, Vossa Excelência traz a lista 1 a julgamento. Um feito apenas, eu estou negando provimento ao regimental. Consultos pares. Um minuto, presidente, apenas para pegar a lista. Acompanhe o relator. Todos de acordo. Lista 1 do ministro Toffoli, desproveram o agravo por votação unânime. Lista 2 de Vossa Excelência, ministro Toffoli. Também, inexistência de erro, de fato, na decisão recidenda, eu mantenho a minha Todos de posição, acordo. nego provimento. Negar provimento. Por votação unânime. Ministro Luiz Fux, lista 1 de Vossa Excelência. Senhor presidente, lista 1, agravo regimental em ação rescisória, mera rediscussão de matéria já apreciada por este tribunal nos autos da ação, cuja decisão se quer desconstituir inviabilidade. Estou negando provimento. Todos de acordo, negaram por unanimidade. Lista 2 de Vossa Excelência, ministro Fux. Senhor presidente, COFES, que é uma entidade que não se caracteriza como conselho profissional, como uma entidade de classe, mas como conselho profissional. Então, ação não conhecida, estou negando provimento ao agravo. Negaram provimento, votação unânime, vejo que não houve divergência. Lista 3 de Vossa Excelência. Aqui é uma matéria já recorrente, a ANAMAGES, entidade que representa apenas parte de fração da categoria profissional. Isso é matéria passiva. Pois não, essa é a posição da Corte mesmo. Presidente, no caso, nós temos a propositura pela Associação Nacional dos Magistrados Estaduais. Sim. Entendo que a associação, como já sustentei em situações idênticas, é parte legítima para o processo objetivo e que não se pode cogitar de um monopólio da Associação dos Magistrados Brasileiros nesse campo. Pois não. Eu peço vênia para divergir e prover o agravo. Pois não. Eu vou pedir vênia para acompanhar o ministro Luiz Fux, porque voto depois de Vossa Excelência e tem que justificar meu argumento diante do pronunciamento que Vossa Excelência faz agora. Realmente tem sido a posição da Corte no sentido de não reconhecer a legitimidade ativa desta Associação de Magistrados. Lista 4 do ministro Fux. Senhor presidente, agravo regimental nos embargos de divergência e nos embargos de declaração, ausência de impugnação especificada, ausência de demonstração do dissenso e confronto estabelecido com decisão monocrática. Estou negando o provimento. Está negando provimento. Consultos pares, não há divergência, negaram provimento, votação unânime. Lista 5 de Vossa Excelência, continua com a palavra. Presidente, a mesma hipótese, não há identidade e similitude entre os temas versados nos acordos, eu estou negando provimento. Negaram provimento, votação unânime.
Lista 6 é última de Vossa Excelência. São embargos de declaração convertidos em agravo regimental. O ministro Marco Aurélio já sinalizou quanto à conversão. Eu estou negando o provimento ao agravo regimental. No mérito, Vossa Excelência. Pois não. Presidente, Extemporaneidade, né? apenas 2 palavras. Geralmente, o brasileiro deixa para 1/10 hora a prática do ato. Mas há aqueles que se antecipam, e se antecipam na interposição de recurso, inclusive em relação ao prazo recursal. E chegam ao protocolo da Corte e interpõem o recurso que tem objeto, que é o acordo, antes de detonado, de ocorrido o termo inicial desse prazo. Entendo que esse ato é válido e, por isso, eu peço vênia ao relator para divergir e prover o agravo. Pois não, ministro Presidente, Fux. eu adotei a jurisprudência, que é uma jurisprudência já assentada, mas eu confesso que ela não me traz conforto. Se não me falha a memória, até o próprio Código de Processo, que entrará em vigor em 2016, ele traz um dispositivo sobre essa questão, que não revela uma contradição, considerar-se intempestivo um recurso que é interposto antes do escoamento do prazo. Mas é interessante aí, ministro, sem querer polemizar, eu me deparei e fiz até um levantamento, não vou dizer estatístico, mas empírico, de exame da realidade fática. Em 90% dos casos, a parte nem teve acesso aos autos, ao acórdão, e já impugna abstratamente a decisão. E aí, realmente, isso mostra uma certa... Aí é uma situação peculiar. Quando não se tem um nexo considerado o acordo e o inconformismo demonstrado. Aí eu acompanho os colegas. Exatamente. Né? Então, a impressão de que não é... Mas, no caso concreto, não. No STJ, embargo de declaração, eu tenho a impressão que nós mudamos a jurisprudência, e aqui, em alguns casos, já começamos a ensaiar uma modificação dessa jurisprudência que é extremamente formalista e sacrifica a questão de justiça. Talvez nós tenhamos que fazer um distinguishing, para usar uma palavra que o ministro Gilmar gosta de usar, mas há situações e situações. A parte interpôs os embargos de declaração antes do prazo. Antes de começar formalmente o prazo. Ela se antecipou. É que, às vezes, por E aí, isso... a jurisprudência considera intempestivo tanto o recurso que é interposto fora do prazo. Mas nós, na turma, temos divergido disso. Como antes do prazo. Talvez fosse de... Mas eles interpuseram os embargos de declaração antes o quê? Da publicação? Aqui é uma interposição dos embargos de divergência antes da publicação. E aí, então, nós consideramos, segundo a jurisprudência, fora do prazo. Aí ofereceram embargo de declaração, que eu converti em agravo regimental e estou negando provimento com base na jurisprudência predominante. O que eu queria trazer era essa divergência que a gente já está ensaiando na turma. Eu nunca participei desse debate, mas, quer dizer, nós tivemos na turma, o ministro Marco Aurélio lembrará, uma hipótese em que houve interposição de recurso extraordinário na pendência de embargos de declaração. E aí entendeu-se que deveria ser ratificado o recurso depois do julgamento dos embargos. E a nossa posição foi, se não houve mudança no acórdão, não há razão para a intempestividade, o que eu acho que é a tese correta. Mas aí, ministro... A parte que interpôs também não tinha dúvida nenhuma, mas ela não pode mas ser. Aí, ministro Barroso, Sua Excelência me permite insistir nesse argumento, eu estou absolutamente disposto a rever caso a caso, ou fazendo a distinção entre as diferentes hipóteses. A verdade é o seguinte, nós constatamos que, às vezes, por um mero espírito de emulação, ou até para ganhar tempo... Não é o caso concreto, presidente, não é o caso. Se fosse, eu acompanharia. Pois aí a parte não conhece o acórdão, mas entra com embargo de declaração genérico, abstrato, simplesmente para ganhar tempo, para impugnar, sem atacar os pontos específicos do acórdão embargado. E aí nós temos entendido sistematicamente, pelo menos até o momento, que se os embargos forem protocolados antes
da publicação do acórdão embargado ou embargável, nós o consideramos intempestivo. Essa tem sido a Presidente, eu vou situar também uma matéria muito interessante que nós apreciamos na turma. O problema do acórdão e a interrupção da prescrição. Eu fiquei vencido no que a turma entendeu, que não se tem, no caso, a publicação como necessária a interrupção, que basta o julgamento. Então, com maior razão, nesse caso, existente um acordo, conhecendo a parte o acordo, entendendo esse acordo omisso, contraditório, obscuro, não pode imediatamente, antes da publicação, interpor os declaratórios? Para mim, pode. Senhor presidente, eu gostaria de, assim, muito sinteticamente, propor aquilo que efetivamente consta, realmente, me lembrei agora, do novo Código. Não pode ser considerado intempestivo um recurso que é proposto dentro do prazo, ainda que antes da publicação do acordo. Bem, se a Corte entender de, desde logo, mudar esse entendimento para se antecipar a entrada em vigência do novo Código, Senhor presidente, longe de mim votar segundo o Código que não está em vigor. Não, mas eu não estou nós estamos evoluindo em função da modificação do Código. Sinalizou que eu estaria votando segundo um código que ainda não entrou em vigor. Não é isso. Não. Longe de mim. Não, nós estamos votando segundo os argumentos que estão sendo desfiados no plenário. Pois não, algumas ministro ponderações. Quando aqui passei a integrar a Corte, eu apliquei aquilo que era o precedente do plenário. E o presidente do plenário exatamente na linha que o ministro Fux trouxe neste caso agora. E o ministro Marco Aurélio, desde sempre, pugnou e defendeu que tínhamos que superar esse formalismo no momento em que a parte está sendo mais diligente e não deixando para a última hora. Se me permite, intempestividade sempre esteve ligada à prática do ato processual, no caso, um ônus processual formalizado pela parte, após o decurso do prazo. Inclusive, a terminologia que a Corte usou, porque não era uma questão de intempestividade, foi extemporaneidade. Isso mesmo. Passou a se dizer que era extemporâneo, porque ele não era intempestivo, porque o prazo ainda nem tinha. E aí, então, se colocou como extemporâneo. Eu vim aplicando. Na primeira turma, esta questão foi colocada e foi superada na primeira turma. Recentemente, no Tribunal Superior Eleitoral também. Aqui no plenário ainda não fixamos esse novo marco, independente de Código de Processo Civil. E o pior, era uma questão de uma leitura... Claro que eu não estou inculcando a quem quer que seja, né, essa forma de proceder. É que ressoa como uma autodefesa. Mas eu vejo, e aqui conversando com os colegas, a ministra Rosa tem votado desta forma, entendendo, lá na turma o ministro Fux também, o ministro Gilmar aqui também, paralelamente comentando que avançaria para reformar essa, vejo que o ministro Teori. Eu acho que poderíamos, neste caso, não fixar essa nova. A ministra Rosa pediu a palavra. Sobre as turmas. Aí, senhor presidente, eu trago, assim, eu junto um acórdão bem alentado sobre essa questão e proponho que não se considere intempestivo um recurso que é oferecido dentro do prazo. Dentro do prazo. Ministra Rosa. Eu só ia fazer essa observação, senhor presidente, é que, na verdade, o que é um recurso intempestivo? É um recurso que é interposto fora do prazo legal considerado o termo ACOI e o termo ADEPOEM. Eu sempre fui contrária à intempestividade pela chamada prematuridade. Isso. Ora, a parte vem, assiste o advogado, assiste o julgamento, assiste os debates, se sente em condições de interpor os embargos de declaração, e nós vamos dizer que ele, com todo respeito aos... Não, presidente, certo, eu estou pronto a evoluir também. A própria tese de que se trata de um recurso prematuro é um pouco duvidosa, porque o prazo começa a correr da data em que há uma intimação da parte. E a presença do advogado nos autos
manifestando conhecimento do acórdão, já é intimação por aí. Não, isso sim, isso sim. De modo que quando ele interpõe, o prazo dele, a rigor, já está correndo. O que vai acontecer, a meu ver, do ponto de vista prático, é o seguinte: o advogado assiste à sessão, participa dos debates e vê que há alguma omissão, contradição, obscuridade no acordo. Presidente, eu concordo que não devemos admitir o recurso. Mas aí se já há um objeto que é a decisão formalizada mediante o acordo, pouco importa que não tenha havido a publicação. É que depois do conhecimento do acordo, a parte pode se antecipar e interpor o recurso. Na prática, ministro Marco Aurélio, eu estou disposto a evoluir nesse sentido, porque até acho mais expedito que nós ajamos assim. Mas eu acho que, do ponto de vista do cotidiano, da corte, vai ocorrer o seguinte: a pessoa entra com embargo de declaração antes de ter conhecimento formal do acórdão. Depois surge uma nova dúvida, ele vai entrar com outro embargo. Porque depois de publicar, é muito comum que nós enunciemos o voto de forma oral e sintética, a grande maioria das vezes. E o acordo não está todo explicitado, o voto não está todo explicitado formalmente. Vossa Excelência me permite uma observação, porque eu acho que há duas situações diferentes. Uma que Vossa Excelência destacou, que é um pouco essa litigância emulatória. Eu olho este caso do ministro Fux, por exemplo, da lista 6, e verifico o seguinte: trata-se de embargos de declaração, nos embargos de divergência, nos embargos de declaração, nos embargos de declaração, no agravo regimental, no agravo de instrumento. Então, nós temos um problema no tribunal que eu acho que nós vamos ter que enfrentar com uma jurisprudência repressiva, não defensiva, repressiva, que é esta recorribilidade fortuita, porque não custa nada e o sujeito vai empurrando para frente. Acho que, para isso, nós vamos ter que amadurecer uma postura repressiva. Mas a tese vai ser agora, esta jurisprudência defensiva, quando não tenha havido o espírito emulatório ou procrastinatório, eu sou sincero também, presidente, eu tenho um certo desconforto, de modo que eu me disporia a refletir como coibir essa recorribilidade múltipla e puramente procrastinatória, sem nenhuma perspectiva de reforma do julgado, como uma coisa. Agora, o sujeito que se antecipou, ele, no fundo, pode prejudicar a si mesmo, porque ele ainda não tem todos os argumentos e já interpôs o seu recurso, problema dele. De modo que eu também não gostaria de ratificar a tese da intempestividade neste caso e me disporia a reformar a posição dominante. O próprio ministro Fux já traz, então, reformula o voto. Meu julgo assim, tá bem. Chega no plenário e fica nessa então, Vossa Excelência, paridade entre a posição da turma e do plenário. Senhor presidente, só para aproveitar, já que vai haver uma reflexão da jurisprudência defensiva, só para nós pensarmos também que, às vezes, o recurso vem sem assinatura e é considerado inexistente. Aquele recurso não caiu do céu, alguém colocou aquele recurso ali. Quer dizer, isso também é outra questão formal que... Mas aí eu já tenho uma outra posição. Sim, mas não está em jogo. Mas se um terceiro ingressar com recurso, por exemplo, até para atrapalhar os autos, a parte do ex-adverso... Aí... Também não acontece. Mas, enfim, vamos resolver esse caso. Que já foi boa. Já foi bem. Então, a Corte agora está... Dá provimento para que eu analise o cabimento dos embargos divergentes. Estão todos de acordo? Para afastar a intempestividade. Pois não. Então, houve agora uma mudança na jurisprudência da Corte pelo plenário, no sentido de se admitir os recursos que sejam os embargos, que sejam protocolados, ainda que não publicado o acordo, mas dentro do prazo recursal. É isto? Então, deram provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Continuamos com as listas? Já temos quórum, então? Estão bem simples. Como voltou o ministro Gilmar, ou compareceu o ministro Gilmar, agora vamos voltar à ordem de antiguidade. É importante respeitar a antiguidade, porque é que nós não nos percamos nos julgamentos, em outras ocasiões formais. Ministro Gilmar, lista número 1.
Presidente, aqui a questão de conversão em agravo regimental, né, embargos de declaração recebidos com agravo regimental que se nega provimento. E aposentadoria especial de servidor público, omissão legislativa quanto à regulamentação do parágrafo 4º do artigo 40, não comprovação de negativa da administração para conceder aposentadoria especial, devido à omissão legislativa, embargos de declaração recebidos como agravo regimental que se nega provimento. Vencido, ministro da Convenção. Vencido também no tocante ao mérito. É notório que a administração pública não observa as decisões do Supremo, infelizmente, nesse campo, que é o campo do afastamento da omissão legislativa quanto à regulamentação do direito previsto na lei das leis, que é a Constituição Federal. Daí não se poder cogitar para ter-se como válida a impetração do mandado de injunção da comprovação da negativa da administração. Por isso, provejo os agravos. Pois não. Então, o ministro Marco Aurélio, vejo que não há outra divergência, fica vencido na conversão e também no mérito. Mas, no mais, a Corte, por maioria, negou provimento à lista número 1 do ministro Gilmar Mendes. Lista 2 de Vossa Excelência. Presidente, embargos de declaração em agravo regimental, em mandado de injunção, eu estou dizendo ausência de omissão, contradição, obscuridade, acórdão embargado suficientemente motivado, intuito procrastinatório, rejeito dos presentes embargos. Consulta os pares, não há divergência, rejeitados os embargos por unanimidade. Ministra Rosa Weber, Vossa Excelência traz a lista número 1 para julgamento. Senhor presidente, são 2 agravos regimentais a que eu proponho conhecimento e não provimento. Com relação ao segundo deles, é uma matéria bastante simples, é um agravo regimental em embargos de divergência, em embargos de declaração, em agravo regimental, em agravo de instrumento, onde, na verdade, o paradigma indicado para os embargos de divergência foi o acórdão da mesma turma prolatora da decisão. Então, eu neguei seguimento, estou propondo aqui o não provimento. Com relação ao primeiro agravo regimental, a parte peticionou no sentido de requerendo adiamento para ter tempo hábil de entregar memoriais a Vossas Excelências. Eu estou indeferindo o pedido de adiamento, porque se trata, senhor presidente, de um agravo regimental em mandado de segurança, a que neguei seguimento enquanto mandado de segurança voltado contra decisões do plenário desta Suprema Corte, processo da relatoria do ministro Teori Zavascki, e, por sua vez, trazendo decisões em conformidade da parte com decisões da segunda turma dessa Corte, em que houve uma multiplicidade de recursos imensa. Então, eu não vi a menor condição de conhecimento da ação mandamental, indeferia inicial, justamente na compreensão, na linha da jurisprudência do Supremo, no sentido de que o cabimento do mandado de segurança nesses casos pressupõe, no mínimo, uma manifesta ilegalidade, uma teratologia. Caso contrário, né, a Corte não tem admitido, e assim julguei, e a parte agora se revolta, dizendo que, na verdade, não afirmou a existência de teratologia nas decisões do plenário, mas sim de manifesta ilegalidade que ela quer ver reconhecida pelo plenário contra decisões do próprio plenário. Eu nego o provimento, indefiro o adiamento e nego o provimento ao agravo regimental. Presidente, no tocante ao primeiro caso, que é o caso do mandado de segurança contra acórdão do plenário, acompanha a relatora. Agora, no segundo agravo regimental, pelo menos a velha guarda admitia os embargos de divergência, mesmo em se tratando de paradigma da própria turma que prolatou a decisão impugnada quando mudada a composição da turma. E penso que é o caso, né, se teria essa mudança. Por isso, peço vênia à relatora para prover o agravo. Pois não. Então, na lista número 1, negaram provimento por votação unânime. Na lista número 2, negaram provimento por votação majoritária, vencido o ministro Marco Aurélio.
Lista. Ué. Entendi. Ministro Teori Zavascki, lista número 1 de Vossa Excelência, o ministro Fux está impedido. É um agravo regimental intempestivo, senhor presidente, eu não conheço. Não conhecer, votação unânime. Lista 2 de Vossa Excelência. Lista 2 também é só um caso, são segundos embargos declaratórios. Eu não conheço desses segundos embargos declaratórios e aplico multa de 1%. Não conheceram, portanto, e aplicaram multa de 1%. Todos de acordo? É a votação unânime da Corte. Bem, chamaremos agora a repercussão geral, o recurso extraordinário com repercussão geral 586224 do ministro Luiz Fux, procedente de São Paulo, com sustentação oral. Aqui o recorrente é o Sindicato da Indústria da Fabricação do Álcool do Estado de São Paulo, Cifaesp. O recorrido é a Câmara Municipal de Paulínia. Nós teremos sustentação oral, a matéria aqui diz respeito ao tema 145 da repercussão geral. Permito-me adiantar, para facilitar aos eminentes pares, é competência do município para legislar sobre meio ambiente, competência dos tribunais de justiça para exercer o controle de constitucionalidade de norma municipal em face da Constituição Federal. Eu, antes de dar a palavra a Vossa Excelência para o relatório, eu só queria dar uma informação aos eminentes pares. Eu votarei na parte da tarde, na sessão da tarde, um voto, aliás, são 3 votos, são 2 votos vistas que são, de certa maneira, um pouco complexos. Um sobre ICMS em matéria de petróleo e combustíveis, é um voto longo, e eu preferia, para não tomar muito tempo da turma, resumi-los. Então, eu vou pedir para o meu assistente, tirando a pessoa nobilíssima do ministro Marco Aurélio, que não aceita receber os votos, eu vou passar esses votos com antecedência a Vossas Excelências. E o outro é aquele famosos embargos divergentes, dos embargos de declaração, dos embargos de declaração, do recurso extraordinário da Bahia, aquele caso dos petroleiros que vem se arrastando. Camaçari. Pois Camaçari. Mas nós já adiamos isso, acho que umas 10 vezes, e agora há um último pleito, um novo pleito para adiar. Mas as partes nunca chegam a acordo e está na hora de decidirmos isso. Então, eu também vou distribuir para Vossas Excelências, para que se evite uma leitura muito prolongada, se Vossas Excelências permitirem. Enfim, eu vou fazer isto e dou a palavra agora ao eminente ministro Fux para o relatório deste recurso extraordinário 586. Em seguida, ministro Fux, eu darei a palavra, eminentes pares, para o doutor Pedro Biratã Escorel de Azevedo, procurador do Estado de São Paulo, que falará por aquele ente federado, e logo depois terá a palavra, pelo recorrente, o sindicato, a doutora Ângela Maria da Mota Pacheco. Ministro Fux, Vossa Excelência está com a palavra para o relatório. Então, senhor presidente, nessa primeira fase, Vossa Excelência vai ouvir o relatório e as sustentações orais, não é? E, senhor presidente, é só para... Presidente, pela ordem. Pois não. Então, quer dizer, nessa primeira fase agora, Vossa Excelência vai ouvir o relatório e as sustentações orais. Isso. E na parte da tarde o voto. Vossa Excelência acha melhor fazer isso. Está bem, podemos fazer isso. O voto é longo. O voto é longo. Então, está bem. Matéria complexa. Está bem, está bem. Então, pelo menos os advogados fazem a sustentação oral e faremos isso. Porque o nosso intervalo para o almoço será curto e faremos, então, assim, Vossa Excelência... Agora, se Vossa Excelência quiser... Não tem problema. Vossa Excelência fará o relatório, os advogados, então, sustentarão da tribuna, depois Vossa Excelência lerá o voto, em seguida nós interromperemos a sessão e retornaremos para a conclusão do julgamento à tarde. Tá
Está bem assim? Eu explico isso porque foi um processo submetido à repercussão geral, uma audiência pública, onde foram ouvidas várias entidades, aspectos interdisciplinares que escapam a um conhecimento jurídico, evidentemente, daí a audiência pública. Então, os detalhes precisam ser destacados. E aí talvez possa a sessão entrar por dentro da outra sessão. Pois não. Está bem? Está bem. Então, Vossa Senhor Excelência... presidente, com a licença do Pleno, egrégio Tribunal Pleno, ilustre presidente, senhor representante do Ministério Público, os senhores advogados, estudantes aqui presentes, cuide-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo, com fulcro no artigo 102, 3A da Constituição Federal, contra a decisão do órgão especial do Tribunal de Justiça do mesmo Estado, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade estadual, cuja ementa do areste hostilizado vem assim fixada. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei municipal que proíbe a queima de palha de cana-de-açúcar e o uso do fogo em atividades agrícolas. Competência municipal reconhecida após a ênfase conferida ao município pela Constituição de 88. Interesse local do município que não difere do peculiar interesse consagrado na ordem jurídica. Ação improcedente. Queima da palha de cana-de-açúcar, método rudimentar e primitivo que pode ser vantajosamente substituído pela mecanização. Evolução jurisprudencial do órgão especial do Tribunal de Justiça. Precedentes que evidenciam essa evolução. Ação direta de inconstitucionalidade improcedente. Queima de palha de cana-de-açúcar. Avanço decorrente de nova postura do órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, que levou o setor a admitir redução do prazo previsto para a eliminação das queimadas. Constatação de que métodos arcaicos ambientais irão barreiras ao ingresso do etanol no primeiro mundo. Mudança de rumo inspirada por reação do Estado juiz e por opção pragmática. De qualquer forma, sempre a benefício do meio ambiente. Os usineiros lúcidos e conscientes não desconhecem de que o método rudimentar, primitivo e nefasto, a queima da palha de cana-de-açúcar, é fator dissuasivo da aceitação do etanol no primeiro mundo. As barreiras ambientais poderão conseguir aquilo que a educação ecológica e uma Constituição pioneira no trato do meio ambiente ainda não obteve em termos de efetiva tutela da natureza na pátria brasileira. Não basta produzir etanol, combustível verde e obtido a partir de fontes renováveis, se ele chegar ao mercado do mundo civilizado eticamente contaminado pela fuligem das queimadas ou obscurecido pela acusação de que o setor sucro-alcooleiro ainda se utiliza de mão de obra análoga dos patamares inferiores ao das conquistas laborais do século XX. Então, esse é o acordo. Na origem, a representação de constitucionalidade foi proposta pelo Sindicato da Indústria da Fabricação do Álcool do Estado de São Paulo, Cifaesp, e pelo Sindicato da Indústria de Açúcar, no Estado de São Paulo, CIAESP, impugnando a Lei Municipal 1952, de 20 de dezembro de 95, do município de Paulínia, que aqui é o dado importante, que proíbe totalmente a queima da palha de cana-de-açúcar em seu território. O dispositivo impugnado assim prevê: fica proibido, por qualquer forma, o emprego de fogo para limpeza e preparo do solo no município de Paulínia, inclusive para o preparo do plantio e para a colheita de cana-de-açúcar e de outras culturas. O que aqui se argue, as partes sustentarão da tribuna, porquanto a respeito do tema legislação federal e legislação estadual. O pedido foi julgado improcedente pelo Tribunal de Justiça, sob o fundamento de que é um método rudimentar. O Estado de São Paulo interpôs o recurso ordinário e aqui nós vamos conhecer as razões pelas quais ele sustenta que os seus fundamentos contra essa decisão
que declarou que julgou improcedente a ação direta de inconstitucionalidade. Além do Estado de São Paulo, também, que aduziu aqui as suas razões, que eu não vou repetir porque eles vão sustentar da tribuna, também o sindicato apresentou suas razões. Os recorrentes, eles apontam a violação dos artigos da Constituição na medida em que aduzem que o município não tem competência para editar uma lei proibindo essa queima da palha da cana-de-açúcar, aduzindo a questão da competência concorrente e, sinteticamente, esclarecendo que não há nenhum resíduo legislativo que propiciasse ao município legislar sobre isso. A Câmara Municipal se manifestou, todos os requisitos do rito foram obedecidos. A repercussão, o Ministério Público também se manifestou, basicamente pela nulidade do julgado, entendendo que o tribunal fez foi um confronto da lei municipal com a Constituição Federal, o que isso representaria a anulação do acordo, mas nós já estamos aqui prontos para analisar um confronto da lei municipal com a Constituição Federal. E o confronto que se deu foi, na essência, esse, como eu vou demonstrar. Mas, na pior das hipóteses, o Supremo Tribunal Federal é a sede própria, ainda que por princípio da fungibilidade, transformar numa DPF, de julgar o confronto da lei municipal contra a Constituição. A repercussão geral ela foi reconhecida, vários órgãos especializados manifestaram-se na audiência pública, e eu faço constar do relatório, senhor presidente, a síntese bastante explicitativa do que se arguiu na audiência pública, está gravada num CD, todos os membros foram convidados. Mas eu, então, resolvi sintetizar, digamos assim, os grupos de óbices que foram suscitados na audiência pública, para não ficar aqui dizendo, a Embrapa aduziu isso, o outro órgão aduziu aquilo. Foram quase 20 órgãos que foram ouvidos na audiência pública. Então, em síntese, o que se extrai da audiência pública, segundo a manifestação de todos os órgãos que foram ouvidos? Em primeiro lugar, já existe uma relevante diminuição progressiva e planejada da utilização da queima como método despalhador da cana-de-açúcar. 2, extrai também da audiência. A maior parte das áreas nas quais ocorre o cultivo são acidentadas, impossibilitando o manejo das máquinas. Elas não chegam lá, o terreno não é plano. 3, grande parcela do cultivo da cana se dá em minifúndios. 4, em geral, os trabalhadores têm baixa escolaridade. Isso foi um dado que chama a atenção porque um trabalhador expôs na audiência pública, basicamente sustentando que uma máquina substitui 100 trabalhadores e que eles não têm aptidão para exercer absolutamente mais nada. Eles não foram preparados para outra atividade. É como se fosse, por exemplo, digamos, uma oficina criada para consertar carros de uma marca, com as ferramentas próprias daquelas especificidade do carro, e tivesse o contrato rompido, que não pode mais funcionar para, eventualmente, atender outra fábrica, porque os carros têm configurações diferentes. Então, aqui eles dizem, o trabalhador fez um depoimento até extremamente emotivo, né, sobre a falta de opção que isso vai gerar no mercado de trabalho. 5, a poluição haverá sempre, independentemente da opção escolhida, porque alegam que o óleo diesel, que é o combustível dessas máquinas, também polui o meio ambiente, afora a necessidade de utilização de pesticidas e outros produtos que também geram uma contaminação do meio ambiente. Basicamente, foi isso que se extraiu da audiência pública, que eu faço aqui depois, no voto, uma explanação e um confronto entre todas essas dificuldades, que são dificuldades que vão levar a Corte a decidir, porque são ponderações que nós vamos ter que fazer aqui sobre alguns aspectos aí desse problema interdisciplinar. Senhor presidente, tenho a impressão de que com esse breve relatório os patronos têm condições de realizarem as suas sustentações orais. Pois não. Então, convido o doutor Pedro Biratã Escorel de Azevedo, procurador do Estado, para fazer uso da palavra em nome
do Estado de São Paulo. Senhor presidente, senhoras ministras, senhora subprocuradora-geral da República, meus colegas, eu preciso, por dever de ofício, esclarecer algumas coisas aqui. Em primeiro lugar, por que o Estado de São Paulo recorreu dessa decisão na origem, né? Que essa ação foi proposta primitivamente por 2 sindicatos ligados à indústria sucroalcooleira, né? E emergiu justamente no julgamento, e até então no Estado de São Paulo, essas ações eram sistematicamente rejeitadas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, e a Procuradoria-Geral do Estado, como interveniente nessas ações, não tinha interesse de recorrer. Esse foi o primeiro caso em que, em 2007, o Tribunal de Justiça entendeu julgar improcedente essa ação direta de inconstitucionalidade, e é muito importante a gente colocar isso na linha do tempo. Essa é uma lei municipal de 1995, portanto tem 20 anos, ela está com a eficácia suspensa desde 2008, por decisão do ministro Eros Grau, e a idade faz com que a gente, às vezes a gente tenha esse privilégio, a gente não sabe, a gente lembra das coisas, né? E eu tive o privilégio de participar na Secretaria de Meio Ambiente, quando fui secretário adjunto, da assinatura do protocolo da indústria sucroalcooleira, que foi imposição do governo do Estado na ocasião. Eu vou começar por essa questão, porque me parece interessante pôr isso na linha do tempo, ministro. E muito disso também emergiu na audiência pública que Vossa Excelência capitaneou. O Estado de São Paulo ele é responsável por 20% da produção de etanol do mundo. 20% do etanol que se produz no planeta vem do Estado de São Paulo. E não é por outra razão que o Estado de São Paulo, enquanto órgão fiscalizador do meio ambiente, sempre combateu o uso do fogo, que, de resto, é proibido desde 1965. O Código Florestal, de 1965, já proibia o uso do fogo para esse tipo de atividade agro-silvopastoril e fazia algumas ressalvas. E são justamente essas ressalvas, declividade, fatores regionais, etc., que levaram a essa prática realmente primitiva, muito atrasada, de queima da palha da cana, mas que tem uma razão, ministra Rosa, de condição de dignidade do trabalhador rural, né? Porque a cana crua não foi feita para ser cortada manualmente, porque ela machuca o trabalhador. Então, essencialmente, o motivo pelo qual primitivamente se queima a palha de cana é para proteger o trabalhador. Aí tem outros ganhos paralelos disso, mas essencialmente é isso. Cana crua não foi feita para ser colhida por gente. E, nesse sentido, como havia um grande número de usinas queimando palha de cana, isso chegou numa situação que, apesar disso ter uma disciplina do Código Florestal, o Estado de São Paulo, em 2000 e 2001, editou uma lei estadual proibindo a queima da palha, salvo em determinadas condições. Então, desde 2001, o Estado de São Paulo regrou substantivamente essa matéria da queima da palha, dizendo que ela tem que ser controlada, e essa própria lei apontou para o banimento da queima num determinado cronograma até 2031, para áreas acidentadas. Depois, em 2007, o próprio setor, junto com o governo do Estado, firmou um protocolo para reduzir. Então, hoje, no Estado de São Paulo, não se queima palha de cana em áreas sem declividade. Isso não existe hoje. E nas áreas com declividade, daqui a 2 anos vai terminar isso. Então, 90% da produção, ou 18% da produção mundial, se a gente considerar 90% sobre 20%, já está com a colheita mecanizada. Isso, a razão pela qual isso começou em 2007 e vai acabar em 2017 é múltipla e prática também, porque
os produtores de cana tinham que adaptar suas plantações para mecanizar, e isso implicava um término de um ciclo da cana-de-açúcar, que normalmente é 7 anos. Para mudar espaçamento, enfim, tem uma série de questões aqui que levam a isso. Então, para realçar isso, que desde 2001 existe uma lei estadual que proíbe a queima da palha e estabelece um cronograma de erradicação disso. E, em 2007, vindo esse protocolo voluntário, isso diminui. Então, não há, propriamente no Estado de São Paulo, um problema dessa ordem. A questão é que, em sede de repercussão geral, isso é um problema nacional. Vossa Excelência pôde constatar que no Norte e Nordeste o problema, em Pernambuco, especialmente, é mais complexo, justamente porque não há máquina para colher isso. Muito bem. Posto esse panorama fático, eu gostaria de realçar duas coisas. Existe, de fato, essa preliminar, ministro, de nulidade, que foi arguída pelos meus colegas do sindicato, mas, como é uma matéria de ordem pública, eu acho que convém realçar aqui que houve uma ADI relatada pelo ministro Joaquim Barbosa, que justamente declarou inconstitucional o artigo 75 da Constituição do Estado de São Paulo, que atribuía ao Tribunal de Justiça competência para conhecer de ações diretas contrariando a Constituição estadual e federal. Essa expressão e federal foi banida no julgamento da ADI 347 de São Paulo. Alguns ministros da Corte estavam presentes naquele julgamento. E o Tribunal de São Paulo, na verdade, se escorou, ele passou ao largo dos artigos 192 e 193 da Constituição do Estado, que justamente deram fundamento de validade a essa legislação estadual que baniu a queima da palha. Então, a questão, e o ministro-presidente tem o RE 421.556 de São Paulo, em que Vossa Excelência assim decidiu e determinou, anulou o julgamento e determinou o retorno dos autos para o tribunal apreciar a ação direta à luz da Constituição do Estado. Mas, se superado isso, que eu acho que convém apenas indicar, porque constou dos debates, né? Não me parece que seja consistente o decreto de improcedência da ação direta, escorado no artigo 30, inciso 1º e 2º da Constituição Federal. Justamente porque, como a Constituição não tem palavras inúteis, né, já dizia Maximiliano, né, o hermeneuta famoso, há alguma razão pela qual o artigo 24 exclui o município da capacidade de legislar sobre certas matérias. Alguma razão há. E nós já tivemos aqui discussões muito interessantes a respeito dessa questão do federalismo cooperativo, né? Hoje o federalismo ele é cooperativo, mas não é possível que, em algumas matérias, 5.000 municípios possam legislar a respeito. Existe uma questão de estabilidade da federação, vamos dizer assim, né? Nós temos 5.000 municípios, então, por exemplo, para dar uns exemplos da minha área de estudo, que é ambiental, supondo que os municípios proibissem de receber lixo de outro município, resíduo sólido, né? Na área de saneamento, isso é muito evidente, né? Recursos hídricos. Não, no município de Tatuí ou no município de Vassouras, onde o senhor é proibido, a água do município de Vassouras só pode ficar aqui, ou no município de Atibaia, né? Então, existem matérias de recursos hídricos e saneamento, o ministro Lewandowski, que trabalhou na Emprasa, sabe disso, né? Que existe essa questão da necessidade de haver um interesse regional que presida, para além da competência municipal, certas questões. Isso é uma questão de organização da federação. E ainda que a gente, por absurdo, admitisse que o município teria competência pelo interesse local
de legislar sobre essas matérias, seria necessário estabelecer qual seria o alcance da expressão supletiva que consta do inciso 2º, já que o peculiar interesse local, todos sabemos que ele tem esses limites regionais, especialmente na questão ambiental, e essa questão da organização do Estado federativo. Ainda que, porventura, se concebesse que a lei de Paulínia proibiu o emprego de fogo, em 1995, sobreveio uma legislação estadual que dispôs de maneira diversa. Ou seja, permitiu o uso. Não é que permitiu, é bom realçar isso, que a legislação do Estado de São Paulo ela proíbe, dentro de um cronograma de tempo. Então, ainda que se considerasse que essa competência do município teria sido supletiva com SPEC no inciso 2º do artigo 30, ela teria, em 2000, sido derrogada pela legislação estadual que permitiu, dentro de determinadas condições muito rígidas, a queima da palha da cana. E, nesse sentido, o ministro Gilmar já teve a oportunidade, quando no exercício da presidência, de analisar um pedido de suspensão 305, em que o município de Barreto, se eu não me engano, ele pedia para que fosse derrubada uma liminar que suspendera uma lei do município justamente nessa matéria, proibindo a queima da palha da cana no município de Barreto. E já naquela ocasião, Sua Excelência teve a oportunidade de dizer que o Estado de São Paulo, no exercício da competência que lhe fora constitucionalmente atribuída, editou as leis 10.547 e 11.241, que dispuseram sobre a gradual eliminação da prática de queima de palha da cana-de-açúcar no território, estabelecendo metas anuais de redução de emprego, porque isso gerou, de fato, um cronograma de relocação de mão de obra, já que uma boa parte da mão de obra que vinha para isso era de outros estados da federação. E, por conseguinte, diz Sua Excelência, naquela suspensão, a lei impugnada a proibir totalmente as queimadas contraria o disposto na legislação estadual. E, desse modo, também não se revela correta a tese no sentido de o município estar no exercício da competência prevista no 30, inciso 2, diz Vossa Excelência nessa decisão. E tudo, então, recomenda que se porventura superada essa preliminar de nulidade, o tribunal se pronuncie realmente sobre o alcance dessa... Qual é a interpretação da cabeça do 24? E, como diz o ministro Barroso em artigos doutrinários, né, os próprios parágrafos do artigo 24 dão a diretriz do que se deve observar em matéria de legislação concorrente. E isso, como os dois temas estão em repercussão geral, o Estado de São Paulo insiste na preliminar, no exame da preliminar, e no mérito espera que o recurso seja provido para que seja declarado inconstitucional a lei municipal do município de Paulínia, porque exorbitou da sua competência legiferante. Muito obrigado. Pois não, agradeço ao doutor Pedro Biratã Escorel de Azevedo. Convido a doutora Ângela Maria da Mota Pacheco para fazer uso da palavra. Excelentíssimo senhor presidente Ricardo Lewandowski, dessa Casa de Justiça. Excelentíssimo senhor ministro relator Luiz Fux. Excelentíssimos senhores ministros. Excelentíssima senhora vice da Procuradoria da República. Excelências, a matéria sub iudice nesse recurso extraordinário é de distribuição constitucional de competência
necessária à formação do Estado federativo e que é informada pelo princípio da predominância de interesse. Em matéria de meio ambiente, que é o caso, a predominância de interesse é nacional e regional. Está-se em face da competência concorrente do artigo 24(6) da Constituição da República. Nesta, compete à União dar as normas gerais e ao Estado as normas estaduais. A competência é para legislar, inovar a ordem jurídica, e dessa está afastado o município. O município não está incluído nesta competência concorrente. Em matéria de meio ambiente, especificamente do emprego do fogo, tanto a União como os estados já legislaram. A União, mediante o Código Florestal de 2012, de fato proíbe o fogo na vegetação em geral. Mas, logo em seguida, ela permite, havendo peculiaridades locais e regionais que o justifiquem, o emprego do fogo, desde que autorizado por órgão do meio ambiente dos estados. E, no caso, seria o Estado de São Paulo. No Estado de São Paulo, há duas leis tratando da queima. Uma geral, de 2002, sobre qualquer matéria queimada, e outra específica, da Lei 11.241, que trata da queima da palha da cana-de-açúcar como método despalhador e facilitador da colheita manual. Todas essas normas vêm resolver o problema da competência concorrente. Acontece que houve uma lei, já havia, aliás, uma lei do município de Paulínia que proibiu o uso do fogo em geral e incluía a proibição do fogo da palha da cana-de-açúcar. Diante disso, os sindicatos das indústrias do açúcar e do álcool propuseram ação direta de inconstitucionalidade da lei de Paulínia. Esta ação foi julgada improcedente pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que determinou que o município podia, sim, legislar sobre meio ambiente e que a norma municipal suplementava a norma estadual. Eu gostaria de fazer um parênteses aqui para dizer que foram 17 ações diretas de inconstitucionalidade perante o órgão especial do TJ, e dessas 17, 12 foram julgadas procedentes. A de Paulínia foi a terceira ação julgada. Após ela, houve 3 também pela improcedência e as demais foram pela procedência. Como essa ação foi julgada improcedente, houve o recurso extraordinário, que, chegando nesta casa, foi recebido pelo então relator ministro Eros Grau. O ministro Eros Grau reconheceu a repercussão geral, como os demais ministros dessa casa, e terminou a sua explanação dizendo o seguinte: entendo necessária a manifestação dessa Corte a propósito das questões debatidas nos autos, referidas à violação ou não do disposto no artigo 125, parágrafo 2º e 24(6) da Constituição do Brasil. Em seguida, o ministro Marco Aurélio também se manifestou na repercussão geral,
dizendo o seguinte: na espécie está em questionamento a atuação normativa da Câmara Municipal quanto ao meio ambiente. Tudo recomenda o crivo do Supremo, definindo-se o alcance da Carta da República. Excelências, este é o fulcro da questão. Voltando para a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, há 2 pontos que eu gostaria de tocar. Um é sobre a possibilidade do município legislar sobre meio ambiente. Ora, seria possível 5.561 municípios legislarem sobre meio ambiente e sobre os 16 incisos contidos no artigo 24 da Constituição Federal, além do que esses incisos são desdobrados. Como permitir, Excelência, que os municípios que congregam o sistema Cantareira, que distribui a água, poderia regular essa distribuição e até impedi-la ao município de São Paulo, que tem mais de 11 milhões de habitantes? Como impedir que o município de Altamira, no Pará, possa impedir a instalação da usina de Belo Monte, impedindo a criação de energia e a distribuição desta no país, que tem, vamos dizer, que é de interesse nacional? Logicamente, se chega à conclusão que a competência concorrente é lógica, é perfeita na sua racionalidade. Quanto ao segundo ponto, que a lei municipal suplementa a lei estadual, nada mais absurdo, porque a lei municipal ela é uma norma de proibição, a lei estadual é uma norma de permissão. Como a norma de proibição ela é paralisante de conduta, não há como ela suplementar coisa nenhuma, não é? Então, nesse sentido, não deve prevalecer o entendimento do Tribunal de Justiça. Eu gostaria de trazer aqui a decisão da ministra Carmen Lúcia, em caso semelhante, recurso extraordinário 485-583 de 2010, que diz o seguinte: a proibição de norma municipal ser permitida derrogaria a lei estadual e a lei federal, tornando inócuo o artigo 24, pois qualquer lei federal ou estadual cederia perante a legislação municipal em questão, onde haja não apenas interesse local, mas também regional ou nacional. Excelência, gostaria de trazer a notícia de que, neste processo, o ministro Luiz Fux, como ele já tratou no seu relatório, determinou uma audiência pública para ouvir as pessoas envolvidas com a queima da palha da cana-de-açúcar. Muita coisa ficou esclarecida, a audiência foi um sucesso, compareceram 23 entidades públicas e privadas, e cada uma, do seu ponto de vista, esclareceu a todos vários aspectos. Destes aspectos, fica evidente que as regiões do Brasil têm posições diversas em relação à queima da palha da cana-de-açúcar. Por quê? Por causa da topografia, por causa do solo e por causa do clima. Então, elas são diversas. O Estado de São Paulo, por causa da assinatura do Protocolo do Meio Ambiente,
entre o poder público e o setor sucroenergético determinou a antecipação da eliminação gradativa da queima da palha da cana de 2014, que contava na lei, de 2021, que constava da lei estadual, para 2014. Isso significa que, como o Estado tem no canavial plantado 90% em terras mecanizáveis, 90% nessa safra passada de 14 e 15 já deixou de ser queimada. O Estado não tem mais poder de autorização da queima. Quanto às outras, irão até 2017, sendo que muitas já desistiram de continuar com a queima nessas áreas não mecanizáveis. Excelências, diante do exposto, os recorrentes requerem a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal de Paulínia, 1952, de 1995, diante do ferimento da norma constitucional da Constituição Federal. Muito obrigada. Agradeço a Vossa Excelência, doutora Ângela Maria da Mota Pacheco, pela sustentação oral objetiva, segura, tranquila que fez, sem demérito pela excelente sustentação também feita pelo Procurador do Estado, doutor Pedro Biratã Escorel Azevedo. Agradeço, devolvo a palavra ao eminente relator. Ministro Luiz Fux, Vossa Excelência está com a palavra. Senhor presidente, Vossa Excelência pretende que eu, então... Eu acho que nós temos ainda uns 40 minutos, talvez seja possível terminar o voto. Está ótimo, está bem. Excelência, me perdoe, eu estava... E também, se tivermos uma flexibilidade com relação ao meio-dia... Acho que eu vou conseguir. Está bem. Tá. Egresso Tribunal, os representantes do Ministério Público, senhores ministros e advogados presentes, que assumiram a tribuna, o recurso, ora analisado, ele representa a controvérsia relativa à possibilidade de lei municipal proibir a utilização do fogo como um método despalhador no cultivo de cana-de-açúcar. Conforme impõe as regras processuais, eu tenho que iniciar as razões pela análise das preliminares. Cumpre aferir se o Tribunal de Justiça de São Paulo realmente desbordou da sua competência apreciando a constitucionalidade de lei municipal em face da Constituição Federal. Deveras, muito embora em contradição às citações dispositivos da Constituição Federal, a verdade é que o voto vencedor em seu fundamento e que conduziu o acordo analisou efetivamente cada dispositivo suscitado na ação direta de inconstitucionalidade em nível estadual, conforme destacado verbis. Cabe exatamente, ao acordo, cabe exatamente, na sequência, as pontuais alegações de inconstitucionalidade por parte do artigo 1º da Lei 1952, de 20 de dezembro de 95 do município, por afrontar os artigos 23, parágrafo único, número 14, 192, parágrafo único 1 e 193, incisos 20 e 21 da Constituição do Estado. É preciso, no entanto, como insistentemente ressaltado, ter presente que a Constituição Estadual ajusta-se a tal entender, não inibindo a legislação e a atuação municipais, ao contrário, priorizando-as em atividade conjugada. Fundamental, nesse sentido, é o artigo 191 da Constituição do Estado de São Paulo. Aí diz o acordo, evidencia-se dessa regra, reitera-se da própria Constituição do Estado, que para tais práticas, estados e municípios registrem a expressa inclusão deste uso, convergirão legislativamente, porque, caso contrário, o conteúdo e a finalidade do dispositivo se mostrariam inúteis. Então, digo eu, desse modo, mostra evidente a devida análise da ação direta à luz dos parâmetros estabelecidos constitucionalmente, sem alegada usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. É de salientar ainda que a utilização da Constituição da República pelo Tribunal acorda na fundamentação em momento algum é vedada, sendo perfeitamente entendido como argumento opter dictum, pelo que não há
que se falar em ilegalidade do acordo recorrido. Eu poderia ler aqui o artigo 191 da Constituição do Estado de São Paulo, que comprova realmente que a lei municipal ela contrapôs-se àquilo que vem previsto na regra geral e na lei estadual e no Código Florestal. Aliás, sobre essa matéria, nós, do Supremo Tribunal Federal, tivemos a oportunidade de prestigiar esse dispositivo do Código Florestal, que determina uma redução gradativa da queima da palha da cana, o que, evidentemente, se contrapõe a uma lei municipal que, de início, estabelece uma eliminação imediata da queima ao dispor. Fica proibida a lei municipal, fica proibido, sob qualquer forma, o emprego de fogo para fins de limpeza e preparo do solo no município de Paulínia, inclusive para o preparo, plantio e colheita da cana-de-açúcar. Então, eu supero essa preliminar nesse sentido. Vossa Excelência quer destacar a preliminar? Não há necessidade. A matéria de fundo é de extrema importância. O tribunal entendeu que havia essa repercussão geral. Acho que devemos adiantar. Fizemos audiência pública, 23 entidades ouvidas. Acho que a matéria é de interesse nacional. A preliminar. Mas se vocês quiserem destacar, não me oponho. Não, prosseguimos? Prosseguimos, então. Prosseguimos. Prossegue. Então, o tribunal... Depois apreciaremos a preliminar. É de salientar, então, essa questão de que, em interdicto, nós podemos, no nosso voto, citar aqui e ali, ou os tribunais locais, um dispositivo constitucional. Como é sabido, o artigo 125, parágrafo 2º da Carta Magna, autoriza os Estados a instituir representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos municipais em face à Constituição estadual. Tal fato, conforme bem preleciona em sede doutrinária o ministro Gilmar Mendes, não deve levar à ideia de que o controle de constitucionalidade de lei estadual ou municipal em face da Constituição estadual não se mostra apto a suscitar questão federal que deva eventualmente ser dirimida pelo Supremo Tribunal Federal. Curso de Direito Constitucional, 6ª edição, 2011, página 1433. Outro ponto nodal do exame da admissibilidade do presente recurso é a identificação das normas questionadas no tocante à sua natureza obrigatória de reprodução da Constituição Federal, conforme também estabeleceu o ministro Dias Toffoli no RS 592-612, ou seja, são normas de reprodução obrigatória na Constituição estadual. Quanto a esse aspecto, não existe dificuldade em observar que a reserva de competência estadual para legislar sobre o meio ambiente cumpre perfeitamente a exigência da sistemática aplicável, porquanto se encontra expressamente prevista na Constituição Federal a necessidade de lei estadual para disciplinar a matéria, com a respectiva obrigatória em caso de edição de um Código Estadual do Meio Ambiente, mediante lei complementar, como determina o artigo 42 da Constituição do Estado de São Paulo. Por último, cabe asseverar que o recurso foi corretamente admitido, tendo em vista o seu recebimento e análise da reconhecida repercussão geral por esta Corte, conforme se verifica a partir da transcrição dos seguintes trechos do julgamento. E aqui eu, digamos assim, retrato todos os trechos do julgamento da repercussão geral que entenderam exatamente que que era cabível esse recurso extraordinário, tanto mais nesse trecho. Sob o ângulo da repercussão geral, sustenta-se a relevância de questões constitucionais discutidas do ponto de vista econômico, jurídico, político, merecendo devido crivo pelo Supremo. Reitero que venho consignando sobre a importância do Instituto da Repercussão Geral, devendo-se resistir à tentação no exame de formar juízo sobre a procedência ou improcedência no que é revelado nas razões do extraordinário. Cumpre encará-lo com largueza. O instrumental viabiliza a adoção de entendimento pelo colegiado maior com o exercício do direito de defesa. Na espécie, está em questionamento a atuação normativa da Câmara Municipal quanto ao meio ambiente, tudo recomendando o crivo do Supremo Tribunal Federal, definindo-se o alcance da Carta da República. Portanto, conheço do presente recurso extraordinário e passo ao seu exame de mérito. A matéria de fundo deste recurso versa sobre os limites da competência legislativa do município,
quanto ao meio ambiente, que pode ser estendida para uma tentativa de identificar parâmetros objetivos de limitação do conceito de interesse local frente à competência legislativa estadual. Entretanto, este leading case não poderá ser apartado da influência de sua solução em diversas áreas do conhecimento que vão além da ciência jurídica, que foi isso exatamente que a audiência pública revelou. Assim, cumprindo um papel assaz importante na resolução do caso, é preciso analisar todos os dados colhidos na audiência pública, de maneira a desenhar o quadro apresentado, a fim de que se possa formar um paradigma mais efetivo, em consonância com todas as necessidades expostas diante do seu caráter eclético e multidisciplinar, envolvendo questões sociais, econômicas e políticas inerentes ao caso. Eu destaquei, só reitero, que da audiência pública colheu-se que haverá uma crise social grande, com desemprego, o emprego de máquina contamina o meio ambiente, não há qualquer terreno que admite a mecanização, e é uma proposta federal de redução gradativa, aliás, como foi aqui destacado pelo eminente advogado do Estado de São Paulo. E digo, neste passo é possível notar a existência de dados concretos, reveladores, acerca da situação da queima da cana no Estado de São Paulo. O Ministério do Meio Ambiente ressaltou na audiência pública que, em 2006, 34% da cana eram colhidos de maneira crua, ou seja, sem a queima. Em 2011, 65% da cana estavam sendo colhidos sem o uso do fogo. Especificamente em Paulínia, nota-se que 73% da cana estavam sendo colhidos com queima, e de 2006 para 2011, esse dado foi de 73%, reduzido para 23%. Entretanto, foi apontado que essa diminuição teve seu início somente após a instituição isso é muito importante, a instituição de um planejamento de eliminação da queima realizada pelo Estado. É no âmbito deste planejamento que também merece relevo a distinção de seu conceito com a completa e imediata proibição. Quer dizer, planejamento não combina com proibição imediata. No primeiro caso do planejamento, há uma preparação prévia perpetrada pelo poder público a fim de tornar concreta uma situação desejável. De outro plano, encontra-se uma simples proibição que identifica o problema e tenta resolvê-lo, porém sem um dimensionamento das consequências advindas de um comando normativo simples e reto. Sob esse prisma, Mister se faz perquirir a viabilidade da extinção imediata do método questionado para vislumbrar se o atual panorama tem condições de se adaptar a essa realidade. Aqui até eu relembro um texto muito interessante do ministro Roberto Barroso sobre direito e realidade, direito e política, quando Vossa Excelência salienta que a função jurisdicional não pode ficar apartada da realidade. Primeiramente, não se pode olvidar que o cultivo da cana-de-açúcar ocorre em terrenos acidentados, com inclinações que obstaculizam o uso do maquinário para a colheita sem a queima. Eu trago esses dados interdisciplinares porque, às vezes, a solução judicial também reclama esse conhecimento. Há que se atentar, igualmente, para o fato de que, ainda que se desenvolve tecnologia capaz de superar a dificuldade trazida pela irregularidade do solo, porém, com previsão de conclusão, nesse caso, a implantação será superior a 10 anos. Dessa forma, se uma tecnologia que possa atender às necessidades inerentes à atividade e com a proibição imediata da queima da cana, chega-se a uma situação em que o agricultor deve forjar um novo meio de sustento. Isto quando se constata que grande quantidade da área reservada ao plantio da cana está tecnicamente impedida de se realizar a colheita por outra forma. Interessante notar, verba e graça, que no estado de Pernambuco, que também aqui foi citado pelo eminente procurador do Estado, um dos maiores produtores de toda a região Nordeste, 90% do cultivo se dá em topografia acidentada. Por esse motivo, caso reconheça a legitimidade ou a constitucionalidade da proibição imediata da queima da cana, este Supremo Tribunal Federal terá observado e entendido como razoável o impacto econômico da perda de substanciosa fatia da geração de renda e emprego em todo o país,
haja visto o reconhecimento da repercussão geral por esta Corte. Outro impedimento técnico da exigência imediata de extinção do método tradicional de colheita da cana também diz respeito à área de cultivo, pois boa parte das áreas dedicadas ao cultivo da cana são minifúndios, cujas dimensões são inapropriadas para manobrar colheitadeiras, o que obrigaria diversos agricultores a arrendar suas terras e deixar a atividade. Acrescendo a esse quadro brevemente exposto, um fator que considero ser de grande relevância e que tem imperiosa influência na decisão é a baixa escolaridade dos trabalhadores do cultivo de cana-de-açúcar. Afinal, o aspecto socioeconômico não pode, de maneira alguma, ser desconsiderado. No presente caso, eu confesso aos senhores que fiquei muito impressionado com o depoimento de trabalhadores nessa área de cultivo sobre o desespero que se encontrava em razão de não ter aptidão para o exercício de outra atividade. Em primeiro plano, deve-se ter em mente que a substituição do homem pela máquina no trabalho de grande esforço físico é, sem dúvida, uma marcha progressiva, inevitável e desejável, pois assim se preserva a saúde do trabalhador e se obtém maior produtividade com o consequente aumento dos ganhos. Entretanto, é preciso pensar em que medida este processo se desenvolverá, a fim de acomodar da melhor forma todos os interesses juridicamente tutelados. A inserção de colheitadeiras no plantio da cana exige mão de obra qualificada para operá-las. Todavia, se os trabalhadores não têm conhecimento técnico para tanto, é certo concluir que a proibição imediata dispensará o serviço de muitas pessoas. Sobre o tema, vale atentar para os dados apresentados pela doutora Márcia Azanha Ferraz Dias de Moraes, no seu estudo específico, o mercado de trabalho da agroindústria canavieira, desafios e oportunidades. Aqui eu cito basicamente essa preocupação, destacando do trecho, que é bem elucidativo e consta do voto, de que este fato implica a necessidade de alfabetização, qualificação e treinamento desta mão de obra para estar apta a atividades que exijam maior escolaridade. E aqui ela destaca os efeitos deletérios no plano social. Sendo assim, diante desses argumentos claríssimos a respeito do destino dos trabalhadores, embora a produtividade possa aumentar em 25% com a mecanização, é preciso haver um planejamento muito bem estruturado quanto à realocação dos trabalhadores canavieiros, no sentido de não serem abandonados pelo mercado, garantindo-lhes nova perspectiva de sustento, oportunizando o ensino e emprego harmonicamente conectados com a garantia constitucional da dignidade do trabalhador. Em contrapartida a este argumento, poder-se sustentar pela aplicabilidade da classificação de normas programáticas dos direitos sociais constitucionalmente previstos incidentes na temática. No entanto, tal entendimento somente seria aceitável enquanto a máquina estatal permanece em sua função administrativa de atender às necessidades sociais com os recursos limitados, o que seria uma espécie de atuação passiva. E aqui eu faço uma digressão da atuação passiva e da atuação negativa do Estado no campo dos direitos sociais. Cito a doutrina mais influente do tema, do professor Ingo Wolfgang Starlet, e parto adiante nessa digressão que eu estou procurando suprimir, porque está no voto, para a própria Declaração Universal dos Direitos do Homem, quando assenta que toda pessoa tem direito ao trabalho e à livre escolha do emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e a proteção contra o desemprego. E nesse item 3 do artigo 23, em romano, assenta que toda pessoa que trabalhe tem direito a uma remuneração justa e satisfatória que lhe assegure, assim como a sua família, uma existência compatível com a dignidade humana, e a que se acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social. É certo, pois, que a mera e direta proibição não se coaduna nessa esteira com os valores constitucionais perseguidos pela sociedade, visto que o evidente aumento
no índice de desemprego abrupto trará reflexos econômicos no âmbito nacional e interno, no sentido de que haverá menor circulação de riqueza e, sob o ponto de vista externo, cumpre lembrar que as altas taxas de desemprego contribuem para a diminuição do grau de confiabilidade no país, tanto no campo da economia quanto no campo da política. Então, essa exposição interdisciplinar, ela tem a finalidade de reforçar noções doutrinárias, dentre outras que eu selecionei a de Luigi Ferraioli, no sentido de que a finalidade de guardar a Constituição jamais poderá fazer com que a Corte possa frustrar a garantia a um direito fundamental sob pena de negar-lhe a existência. Exatamente é nesse sentido que surge o direito à proteção contra o desemprego no presente caso, pois vale ressaltar as palavras do professor Leonardo Greco, meu colega de congregação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que o poder judiciário é o poder de quem não tem poder. E, nesta perspectiva, encontra-se a reflexão sobre a diferenciação de direitos fundamentais, que terá o condão de aclarar o posicionamento que eu adotarei nesse voto. O direito fundamental é fruto da tentativa de universalizar condições teoricamente essenciais sem as quais o homem não pode ter uma vida digna. E aqui também faço uma série de digressões doutrinárias sobre os direitos fundamentais, sobre a doutrina do tema, e, saltando essa parte, esclareço que o que se depreende da distinção, ora trazida a esta Corte, é que, ao reconhecer a existência de um direito fundamental social, torna-se imperiosa a atuação concreta e positiva do Judiciário, sob pena de esvaziar o texto dos objetivos da Constituição Federal. Partindo desse pressuposto, é preciso considerar também este argumento como parâmetro interpretativo antes do pronunciamento final a respeito do presente caso, haja visto os interesses constitucionalmente protegidos em colisão. Em outras e pormenorizadas palavras, ao julgar a constitucionalidade do diploma legal municipal em um prisma socioeconômico, faz-se mister sopesar-se o impacto positivo da proibição imediata da cana na produtividade é constitucionalmente mais relevante do que o pacto social em que o Estado brasileiro se comprometeu a conferir ao seu povo o pleno emprego para o completo gozo da sua dignidade. Consequentamente, este tribunal está diante de um conjunto fático composto pelo certo e previsível desemprego em massa, juntamente com uma mera possibilidade de aumento de produtividade. Sendo assim, mais uma vez, nós, ministros, eminentes pares, devemos investir no papel de guardião da Constituição, na defesa do interesse da minoria qualitativamente representada pela classe de trabalhadores canavieiros que merecem proteção diante do chamado progresso tecnológico, com a respectiva mecanização trazido pela pretensão de proibição imediata da colheita da cana mediante o uso do fogo. E aqui eu reitero as lições de Ferraioli do direito como um sistema de garantias. E aqui apenas uma passagem que me pareceu extremamente importante, porque é lugar comum se utilizar essa expressão e às vezes não se alcança a sua finalidade, e destaca o eminente autor. É este o sentido da frase que há juízes em Berlim. Tem de haver um juiz independente que possa interferir para reparar as injustiças sofridas. O seu fundamento é unicamente a intangibilidade dos direitos fundamentais e, todavia, é uma legitimação democrática que os juízes recebem da sua função de garantia dos direitos fundamentais, sobre os quais se baseia aquilo a que chamamos de democracia substancial. Com o dever de garantir a concretude dos direitos fundamentais, evidencia-se um caráter legitimador deste fundamento protecionista da classe trabalhadora, o que leva ao viés representativo das camadas menos favorecidas, cujos interesses estão em jogo. E aqui, então, eu faço mais uma abordagem sobre
vários aspectos dessa postura judicial de garantia dos direitos fundamentais e reafirmo aquilo que ontem mencionei da obra do professor Kassusten, A Constitution of Many Minds, segundo a qual os juízes devem decidir como acharem apropriado, mesmo que caia o céu. Entretanto, se houver perigo verdadeiro desta hipótese ocorrer, todos os juízes não devem adotar o que pensam, se efetivamente o céu for cair sobre a terra. É exatamente o caso que está sendo julgado nesta corte no momento. Mesmo que seja mais benéfico, para não dizer inevitável, optar pela mecanização da colheita da cana por conta da saúde do trabalhador e da população que vive nas proximidades da área de cultura, porque aquela fuligem contamina as paredes, o meio ambiente, não se pode deixar de lado o meio pelo qual se considere mais razoável a obtenção desse objetivo. Proibição imediata ou eliminação gradual. Por óbvio, afigura-se muito mais harmônico à disciplina constitucional a eliminação planejada e gradual da queima da cana. Por último, adentrando no plano ambiental, resta a necessidade de se refletir quanto à poluição. Se de uma parte a queima traz prejuízo, de outro, isso ficou patente na audiência pública, a utilização de máquinas também gera impacto negativo ao meio ambiente. Conforme esclarecido naquela audiência, que tem impressão que contei até com a participação da ministra Rosa Weber, não sei se foi nessa audiência, mas foi nessa audiência, né? Não foi nessa, foi outra. Enfim, conforme esclarecido na audiência pública e mencionado no relatório, a decomposição da cana gera gás metano que contribui para o efeito estufa, além do surgimento de ervas daninhas e o consequente uso de pesticidas e fungicidas, o que não ocorre quando há a queima da palha da cana. Portanto, em que pese a inevitável mecanização no cultivo da cana, é preciso reduzir ao máximo seu aspecto negativo. Assim, diante dos valores sopesados, editou-se uma lei estadual que cuida da forma que entende ser devida à execução da necessidade de sua respectiva população. Tal diploma estadual reflete, sem dúvida alguma, uma forma de compatibilização desejável pela sociedade, que, acrescida ao poder concedido diretamente pela Constituição, consolida de sobremaneira seu posicionamento do plano jurídico estadual como um estândar a ser observado e respeitado pelas demais unidades da Federação adstrita ao Estado de São Paulo. Encerrada essa breve análise de cunho fático multidisciplinar e principiológico, cumpre adentrar ao estudo efetivamente jurídico do tema. A tese discutida é verdade, ela é simples. O município de Paulínia, ao legislar sobre a proibição da queima da cana-de-açúcar, afrontou a regra descrita no artigo 24.6 da Constituição Federal ou simplesmente utilizou norma constante no artigo 30, 1 e 2 da Constituição Federal, que permite a sua legislação supletiva. É uma indagação simples que residual a tudo quanto se aduziu até então. Se o questionamento é simples, o mesmo não se pode dizer de sua solução, que é bastante complexa. Basta compreender que a sua solução envolve o conceito de interesse local e a definição em concreto dos limites estabelecidos pela Constituição da competência legislativa dos entes da Federação. Ao tentar traçar um esboço do conceito de interesse local, é interessante observar o ensinamento eminente do treinador Eli Lopes Meireles, que aqui foi citado num voto, quando discutimos federalismo, pela ministra Carmen Lúcia, também, quando trouxe na semana passada um outro voto, no sentido que se caracteriza pela predominância e não pela exclusividade do interesse do município em relação ao Estado e à União. Isso porque não há assunto municipal que não seja reflexamente de interesse estadual e nacional. A diferença é apenas de grau e não de substância. E aqui, esse não é um interesse municipal, esse é um interesse nacional, onde há uma lei estadual do Estado de São Paulo que regula essa questão da queima e há um Código Florestal a que nós vamos nos referir e que também foi prestigiado sob esse enfoque pelo Superior Tribunal de Justiça. E aqui eu trago à colação o trecho da obra de Sandra Krieger Gonçalves, que, com muita acuidade, destaca os aspectos mais relevantes do papel do município dentro dos parâmetros
delineados constitucionalmente. E aqui eu assento, é nesta pequena célula que as pessoas exercem seus direitos, cumprem suas obrigações, enfim. Trago lições doutrinárias que são do conhecimento de todos aqui presentes. Portanto, não se pode olvidar da função principal do município, que é atender diretamente o cidadão, garantindo, na medida do possível, por conta da conhecida e sempre presente insuficiência de recursos, a satisfação de suas necessidades. Dessa forma, não é permitida uma interpretação na qual não se reconheça o interesse do município em fazer com que sua população goze de um meio ambiente equilibrado. Mas, conforme já afirmado anteriormente, trata-se de uma questão de identificação da preponderância desses interesses, notadamente comuns. A partir deste impasse é que se recorre ao texto constitucional para extrair a mens legis da distribuição da competência legislativa. O artigo 24 da Constituição Federal estabelece uma competência concorrente entre a União e os Estados-membros, determinando a edição de norma de caráter genérico pela primeira e de caráter específico na segunda hipótese. Sendo assim, o Constituinte originário definiu que o sistema formado pela combinação da legislação estadual com a edição de um diploma legal federal traduz a disciplina de todos os interesses socialmente relevantes para os temas elencados no citado dispositivo. Aqui eu relembro que os advogados foram enfáticos em advertir que há 5.000 municípios, e esse é um problema que interessa a todos os municípios, notadamente aqueles em que há preponderância desse cultivo. Destarte interessa analisar o caso do ponto de vista sistêmico, visto que, no âmbito das normas gerais federais, a orientação do legislador segue no mesmo sentido da disciplina estabelecida em nível estadual. As normas federais paradigmáticas que tratam do assunto expressamente apontam para a necessidade de traçar um planejamento com o intuito de se extinguir gradativamente o uso do fogo como um método despalhador e facilitador para o corte da cana. Nesse sentido, eu destaco o Código Florestal vigente, que no seu artigo 40 determina a instituição de uma política nacional para a redução desta forma de colheita. Artigo 40. O governo federal deverá estabelecer uma política nacional de manejo e controle de queimadas. Prevenção e combate aos incêndios florestais, que promova a articulação institucional com vistas à substituição do uso do fogo no meio rural, o controle das queimadas. Cabe ainda trazer ao debate o decreto 2661/98, que regula o emprego do fogo em práticas agropecuárias e florestal, que estabelece um capítulo específico para disciplinar a forma de mecanização gradual do cultivo, conforme se verifica pelos dispositivos ora transcritos. Aí trago esse decreto, que no seu bojo assenta que o emprego de fogo será eliminado de forma gradativa. As novas áreas incorporadas ao processo de colheita mecanizada terão a redução gradativa do emprego do fogo como método de espalhador e facilitador da cana-de-açúcar. Essa foi a tônica que levou ao prestígio desses diplomas de caráter federal em detrimento de lei municipal, julgados nos embates de divergência no RESP 418-565, da relatoria do ministro Teori Zavascki, no Superior Tribunal de Justiça, pela primeira sessão, e que tive a oportunidade de acompanhá-lo, conforme consta da certidão de julgamento. Há que se contemporizar, numa análise temporal, o conflito legislativo, visto que a lei municipal foi editada muito anteriormente à lei estadual. Assim, enquanto não havia uma política pública planejada para tratar do assunto e havendo nítido interesse na questão, não é possível identificar problema acerca da existência daquele tratamento municipal. Porém, quando o Estado de São Paulo se manifesta sobre matéria ambiental, disciplinando-a, seguindo o mandamento de sua respectiva Constituição Estadual, resta a necessidade de saber se existe uma lacuna que dê ensejo à manutenção da vigência da lei municipal. Impede concluir, pois, que não se trata de uma hipótese em que se verifica a ausência de exercício de competência legislativa. Vale lembrar que a Corte Constitucional
já se deparou com questão análoga a esta tese, quando julgou a constitucionalidade da proibição da comercialização de materiais feitos de amianto na DI 3937 da relatoria do ministro Marco Aurélio Melo. Embora a análise tenha se dado pelo conflito entre lei estadual versus lei federal, sua aplicabilidade ao caso Intel é perfeitamente possível, pois há também um conflito de competência entre dois entes federados distintos, no qual há uma relação de residualidade conferida pela Constituição. Naquela ocasião, uma das teses reconhecidas foi de que, se o ente competente exaure a matéria, como aqui se revela, não poderá ser limitado por quem tem a opção de complementar a disciplina adotada. O posicionamento, na ocasião, reafirmou a jurisprudência cristalizada por esta Corte, como é possível observar pelo leading case sobre lei estadual que proibiu o uso de determinados produtos em razão da proteção da saúde, na representação 1153 do Rio Grande do Sul, da relatoria do ministro Aldir Passarinho, e que ilumina vivamente o caminho para o correto deslinde desse julgamento. E aí eu transcrevo essa ementa, que será, digamos assim, convergente com a solução que eu vou propor. Eu estou saltando a ementa porque é do conhecimento nosso, por uma questão até em razão da nossa função, conhecemos o direito da jurisprudência de ofício, ainda que isso seja uma produção jure de jure. Não, iuris tanto. Hein? Essa é iuris tanto mesmo. Não, mas ela é jure de jure, né? Não temos saída, né? Por sua vez, em outro leading case, constante na ação direta de inconstitucionalidade 4060 de minha relatoria, esse Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que a regra geral deve ser a liberdade para que cada ente federativo faça suas escolhas institucionais e normativas, as quais já se encontram bastante limitadas por outras normas constitucionais, e desde que não havendo necessidade autoevidente de uniformidade nacional na disciplina da temática. Daí que se prestigia o interesse local. E havendo, então, a necessidade de uniformidade nacional, não se prestigia o interesse local. E, conforme demonstrado anteriormente, é forçoso admitir que todo sistema do meio ambiente no tocante ao caso dos autos propõe uma determinada solução estrita, qual seja planejar a diminuição gradual da queima da cana, enquanto o diploma normativo atacado disciplina de maneira completamente diversa, na contramão da intenção que se extrai do Plano Nacional, encontrando-se na vedação fixada por este Supremo Tribunal Federal. É, pois, cristalino que o tratamento dispensado pela legislação municipal vai de encontro ao sistema estruturado de maneira harmônica entre as esferas federal e estadual. Por conseguinte, sendo certo que o controle da lei municipal é do ponto de vista material, o Ministério se faz analisar se a solução proposta por ela é proporcional sob a ótica constitucional. E aqui eu vou me eximir da leitura do que eu expus no voto, mas eu me baseei na doutrina do professor Roberto Alexi, como queiram alguns, mas segundo os professores, ambas as formas são aceitas desde que se indique a autoria. Na teoria dos seus direitos fundamentais, ele explicita, através da decomposição dos elementos que compõem a razoabilidade das soluções, se é possível chegar-se a um resultado de maneira menos onerosa, basicamente assim. E, no meu modo de ver, é essa redução gradual, e não essa limitação proibitiva ex abrupto, é que, digamos assim, conspira em prol de um resultado mais justo. Então, eu vou me escusar de reproduzir toda a teoria aqui transcrita do professor Alex. Nesse sentido, observa sem maior dificuldade, a partir de todo o exposto do presente caso, que a solução trazida pela legislação questionada encontra óbice nas duas fases finais de análise da proporcionalidade, enquanto já se prevê uma solução menos gravosa pelo ordenamento, que equilibra de maneira mais correta a relação custo-benefício. Desta feita, é intransponível a conclusão pela inconstitucionalidade material da norma em voga. Quer dizer, há a possibilidade dessa solução ser adotada com base nesse confronto de competências
legislativas, porque a lei federal e as regras federais já exaurem a matéria, não há residualidade capaz de propiciar isso ao município, e a solução do município ela é absolutamente contrária ao planejamento federal, já se choca objetivamente, e também não passa essa lei pelo controle da sua razoabilidade. Como já antecipado no início do voto, há uma sensível e importantíssima distinção entre a proibição contida na norma e a eliminação progressiva prevista na lei estadual, mas é indubitável que as duas normas tratam do mesmo tema, que é a queima de açúcar para a sua colheita. Ambos os diplomas legislativos têm o fito de resolver a mesma necessidade social, que é a manutenção de um meio ambiente equilibrado, e, portanto, deve utilizar-se o mesmo raciocínio em face da ausência de lei federal genérica prévia à edição de lei estadual que regulamente determinada matéria, hipótese esta em que se suspende a eficácia da lei estadual no que contrariar a norma geral federal. Sendo assim, é nítido que solução semelhante deve ser adotada no presente caso, com a ressalva de que, como o município de Paulínia passa a atuar no âmbito da competência do Estado de São Paulo, contrariando-o sobremodo, acaba por afrontar a respectiva Constituição estadual. Por sua vez, no plano pragmático, optar pela constitucionalidade do diploma da municipalidade acarretaria a ineficácia do planejamento traçado nacionalmente, especialmente quando se observa que vários municípios do Estado de São Paulo, no plano concreto, optaram por proibir a queima da cana, o que esvaziaria o comando normativo de quem é competente para regular o tema, que é o Estado de São Paulo, levando ao completo descumprimento do dever deste Supremo Tribunal Federal de guardar a imperatividade da Constituição. Destarte a partir, agora já terminando, destarte a partir da análise de René Sevatier, a infinidade de normas jurídicas que seriam endossadas sobre o tema em nome de um inexistente interesse local, gerariam uma desvalorização legal, ocorrendo, em verdade, um reforço da chamada inflação legislativa, impedindo a aplicação de um direito positivo de maneira eficaz e pacífica, já que o caráter complementar excepcional se subverteria como regra de ampla aplicação. À vista de todo o quadro trazido a este plenário, em nome da manutenção da autoridade da Constituição, seja no plano político e socioeconômico, no exercício do reconhecimento e respeito aos direitos fundamentais, seja no plano jurídico, o qual também tem, na distribuição de competência, a necessidade da imposição da manutenção do Pacto Federativo, não se pode permitir a permanência da norma questionada em vigor, sendo certo que o respeito à Lei Estadual Paulista 11.241 reflete a harmonia exigida pela Constituição Federal. Isto posto, reconheço e dou provimento ao presente recurso extraordinário para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal 1952, de 20 de dezembro de 1995, do município de Paulínia. Esse é o voto, senhor presidente, que procurei abreviar o quanto possível. Agradeço a Vossa Excelência, sobretudo a concisão e a presteza com que foi proferido. Eu declaro encerrada esta primeira parte da sessão. Retomaremos a partir das 14 horas. Agradeço a presença de todos.